Amém, em nome de Jesus. Quero deixar aqui, continuar aqui, uma pequena reflexão para nós. Jesus, ele disse assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. 48. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profundas valas e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se os rios contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Amém? Palavra de Deus. Palavra do Senhor Jesus Cristo para os nossos corações, amigos, ouvintes da Palavra de Deus em todas as plataformas. Nossos amigos também que estão aí pelo aplicativo da nossa rádio Gospel News, no celular. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. A palavra de Deus diz: irmãos, todo aquele que vem a mim e ouve as palavras de Deus. Primeiro ponto, a gente vê que existe um desejo da pessoa. Ninguém vai a algum lugar se ela não tiver desejo. Eu, por exemplo, eu só vou em algum lugar se houver uma necessidade pela qual eu ir. Eu não ando por aí à toa. Ninguém anda à toa. Cada um, quando vai em um lugar, vai em um determinado objetivo. E aqui ele diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras. A gente vai até Jesus e lá a gente sabe que vamos ter uma orientação da parte de Deus. Nós sabemos que tudo que provém de Deus é bom. Nós entendemos que tudo que parte da pessoa bendita de Jesus Cristo, não podemos de forma alguma entender diferente. Certamente vai vir coisa boa. Por isso, certamente ficamos atentos a tudo que Deus ele vai falar conosco. Eu costumo dizer que se nós entramos numa igreja, num templo para adorar a Deus, ou numa ocasião dessa, como você está ouvindo a palavra de Deus, nós entendemos que desde o início até o final, Deus vai se manifestar falando aos nossos corações. Então ele diz: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, eu vou te mostrar a quem ele é comparável. Aí Jesus está dizendo, existe uma diferença. E aí ele diz: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profundas valas e lançou sobre ela o seu alicerce sobre a rocha. Uma das coisas que eu vejo aqui, companheiro Marcos Santos, é que quando o homem se aproxima de Jesus, mesmo que ele esteja desacreditado, mesmo que ele esteja desmotivado, mesmo que ele esteja com a sua autoestima lá embaixo, mesmo que ele esteja decepcionado, fracassado, mesmo que ele esteja falido, mesmo que ele esteja de uma forma que ninguém der nada, todo mundo que olhar para ele, até mesmo ele, olhando para ele, diz: acabou. Só que o versículo 47 diz: todo aquele que vem a mim. Certa feita, Jesus, usando a mesma expressão, ele disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quero dizer para você que de uma forma direta ou indireta você chegou até Jesus. Eu não sei como que você chegou. Eu não sei. Eu não sei qual foi as razões que te levou a chegar a Jesus. Eu não sei quem te chamou, não sei. Mas de uma coisa eu sei: você chegou até ele. Ele não vai te perder. Ele não quer te perder. E ele está te dando uma orientação. Quando eu chego na presença de Deus,
como um dia atrás cheguei, como há 20 e poucos anos atrás cheguei, desmotivado, cabisbaixo, sem esperança. Quando eu ouvir a palavra de Deus, primeira coisa que a palavra de Deus faz é nos dar vida, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que faca alguma de dois gumes. A palavra de Deus diz: conhecerei-vos a verdade, e a verdade vos libertará. Ela liberta você do medo, ela te liberta da angústia, ela te liberta da depressão, ela te liberta de todos os males decorrentes da vida e do dia a dia, e ela te torna uma pessoa empolgante, uma pessoa motivadora, outrora uma pessoa desanimada, mas agora, recebendo as instruções de Jesus, você passa a ter uma outra perspectiva. E como que você prova isso, pastor? Eu provo isso dizendo que Jesus disse no verso 48, é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou. Na minha Bíblia diz, abriu profundas valas. Eu entendo aqui que uma pessoa desmotivada, ela não tem ânimo nem sequer para pegar numa pá, quanto mais para cavar profundas valas. Uma pessoa desanimada, uma pessoa que aceitou o fracasso, uma pessoa que desistiu de ser feliz, uma pessoa que desistiu de viver, uma pessoa que não tem mais ânimo na vida, ela não tem ânimo de pegar numa colher. Porém, esta pessoa que ouviu a palavra de Deus, ela agora já não é mais uma pessoa comum, ela agora começa a pensar, eu preciso edificar a minha casa. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo nesta noite, Deus está edificando a sua casa. E esta casa que Ele está edificando é a sua estrutura. Ele está colocando em ordem o seu estado emocional, o seu psicológico, o seu emocional, o seu sentimental. Todas as outras coisas elas vão ser provenientes do seu bem-estar. Você precisa estar bem para que as outras coisas possam acontecer. Uma pessoa desmotivada, como eu já disse, ela não tem condições de cavar valas, e principalmente valas profundas. Como construtor que sou, eu entendo que existe uma necessidade ao executar uma construção, de fazer uma análise do solo do qual vamos executar. Isso chama sondagem do solo. Ao fazer essa sondagem do solo, nós vamos entender que em determinado espaço daquele mesmo solo, nós temos um solo arenoso, em outro lugar vamos ter um solo argiloso, em outro solo um solo pedregoso e diversos outros tipos de solo. E isso vai nos dar a entender que em cada lugar desse nós vamos ter que ter estruturas diferentes, profundidades diferentes, para que aquela construção seja bem edificada. Traduzindo isso para o nosso dia a dia, eu quero dizer que você conhece a sua natureza, você conhece as suas deficiências, você conhece as suas fraquezas. Portanto, depois de ser orientado por Deus, você vai começar a edificar esta casa, e esta casa é você. Esta casa é você, não é o seu cônjuge. Ah, mas o meu casamento está perto de acabar porque eu não aguento mais o meu marido, não aguento mais a minha esposa. Eu quero te dizer uma coisa, se você arrumar a sua casa, quem sabe a outra casa pode ficar melhor. E quando isso acontece, a gente precisa entender que nós precisamos, de repente, cavar mais valas, orar mais por determinados momentos, por determinadas situações. Quando a gente se entrega, quando a gente percebe, quando conhecemos o solo, este solo representa eu, representa você, trazendo aqui uma forma, vamos conjecturar aqui, para que nós possamos entender aquilo que Deus está falando no meu coração. Quando eu entendo este solo, que é a minha pessoa, os meus sentimentos, as minhas emoções, os meus problemas, quando eu entendo que eu tenho dificuldade em determinadas coisas, eu vou cavar mais ali, eu vou tomar mais cuidados ali, eu vou vigiar mais, eu vou orar mais. Por isso que ele diz, e cavou, abriu profundas valas.
e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando a gente pega o alicerce, que ele vai sustentar a estrutura da nossa vida, e ela está firmada na rocha, que é Jesus Cristo. O que eu quero dizer é que nós precisamos cavar, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos congregar, nós precisamos ler a palavra até tocar na rocha. Vai chegar um momento que nós vamos sentir a rocha. Como é que nós sentimos a rocha? Ah, meu irmão, você já orou? Sabe aquela oração que às vezes a gente acha que ela não está saindo do teto, e às vezes parece que ela não está mesmo, e a gente começa orando e começa pedindo misericórdia. Jesus, tenha misericórdia. Jesus, me ajuda. Jesus, eu estou assim. Jesus, eu estou assim. E você começa a falar as suas dificuldades. Isso é você cavando valas. Isso é você cavando as valas. Jesus, eu tenho uma fraqueza aqui. Jesus, a minha fraqueza é ali. Jesus, eu estou passando por isso. Jesus, eu não estou aguentando aquilo. Jesus, Jesus, e cada vez que você vai falando, você vai tocando, você vai cavando. É uma cavada, é uma pausada que você está dando, e você está cavando profundas valas. Quanto mais você se derrama na presença de Deus, mais fundo você vai. E quanto mais fundo você vai chegar uma hora que você vai se encontrar com a rocha. Quando você se encontrar com as rochas, você vai entender uma coisa: lágrimas vai sair dos seus olhos, uma alegria muito grande vai partir dentro de você, um choro embargado por emoção de alegria vai começar a surgir dentro de você. É você tocando na rocha e os seus alicerces começam a ser formados ali. Por isso que tudo parte de ouvir. Todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras. Se você tem ouvido a palavra de Deus hoje, se você tem ouvido a palavra de Deus ontem, se você tem ouvido a palavra de Deus, se dedique em ouvi-la, se dedique, aplique a entendê-la, e depois de entendê-la, aplique ela na sua vida. Pois na medida em que você cavar valas, você vai passar a não ser mais aquele homem medroso. Ah, eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo de fazer aquilo. Deus colocou um projeto no seu coração para você fazer algo, e você tem medo de fazer, porque tem medo de dar errado. Meu querido irmão, o sucesso da vida é a certeza de um fracasso iminente. Eu preciso em algum momento da vida correr o risco do fracasso, pois se eu não correr o risco do fracasso, eu jamais vou saber se eu vou ser vitorioso. Como eu vou saber se eu vou conseguir conquistar se eu não der meus primeiros passos? E esses passos, eles são travados mediante a medida em que você se aprofunda as suas valas, até se encontrar com a rocha que representa Jesus Cristo. Eu estou falando para um povo de Itaquá, de São Paulo, do Brasil, do mundo, que Jesus está dizendo para você: não desanime, não se desespere. Não importa se a situação é tão diversa que você não consegue ver o final do túnel, não tem problema, o final existe, meu companheiro. O final existe, meu companheiro. É que talvez você esteja olhando para o monte. Pare de olhar para o monte e comece a cavar a sua estrutura. Crie a sua história com Deus. Você precisa ter a sua história com Deus. Você tendo essa história com Deus, você vai pegar o seu alicerce e vai colocar em cima da rocha. Vai ter fase na sua vida que 1 metro é o suficiente. Mas vai ter fase na sua vida, tem sentimentos da sua vida, tem coisas na sua vida que você tem que cavar 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, para poder encontrar a rocha. E quando você encontrar a rocha, você vai estar firmado. Uma coisa que está firme não tende a tremer, ela não tem medo de oscilações, ela não tem medo do fracasso, ela encara com naturalidade as possibilidades do medo e do fracasso. E ela começa a ter uma nova perspectiva de vida. E dentro dessa nova perspectiva de vida, ela está mais pronta para as adversidades da vida. Note bem que o fator de você ouvir a palavra, o fator de você fazer
executar a palavra de Deus, o fator de você cavar profundas valas, o fato de você estar bem alicerçado em Deus, não te isenta que o vento bata na sua porta. Não te isenta que a água bate na sua porta. Mas uma coisa eu te falo. E vindo a enchente, arrojou-se os rios contra aquela casa, e não a pôde abalar, porque por ter sido bem construída. Deus está te dando estratégia para reconstruir a sua vida. Ah, meu pastor, meu casamento está se acabando. Não vai se acabar. Você vai começar a cavar valas e vai levantar o seu casamento. Vai virar uma lua de mel. Meu filho está nas drogas, não tem problema, comece a cavar lavas, comece a cavar por ele. E você vai ver que um dia ele vai estar cantando o hino da vitória lá na igreja junto com você. Ah, pastor, eu estou com uma enfermidade terrível, você não conhece a minha enfermidade. Eu vou te apresentar o Deus Todo-Poderoso que cura, que faz milagre, que ainda é o mesmo hoje, ontem e eternamente. O fato de você estar bem estruturado não te isenta da luta, mas uma coisa é certa, a luta vem e passa, como já dizia o nosso saudoso Davi Miranda. Fique com esta palavra nesta noite. Fique com esta palavra. Que Deus em Cristo o abençoe poderosamente. Que as mãos de Deus estejam sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre os seus negócios, sobre as suas emoções, sobre o seu sentimento, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho. Que Deus haja nas suas emoções, que Deus te dê força, sabedoria para se conduzir no meio das adversidades. Que nesta noite seja uma noite diferencial, que seja um divisor de águas na minha e na sua vida, e que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Digo a minha alma, espera.